ataque a uma escola do sul do país deixou o Brasil estarrecido. Tanto que a Câmara Municipal de Campinas emitiu uma nota de solidariedade às famílias das vítimas covardemente assassinadas, todas crianças, e de repúdio, que foi lida pelo presidente da casa, Luiz Rossini. A Câmara Municipal de Campinas se solidariza com as famílias vítimas de mais um triste fato ocorrido em uma unidade educacional no nosso país na manhã dessa quarta-feira, quando o ato brutal e covarde deixou 4 crianças mortas e 5 feridas em uma creche em Blumenau, Santa Catarina. Nesse momento de dor e aflição da perda de um filho ou filha, precisamos discutir e refletir com profundidade o que está motivando tantos ataques de ódios em nossas escolas, deixando sequelas irreparáveis. Além disso, precisamos garantir mais do que nunca a segurança para alunos, professores, funcionários, pais e mães, para evitar atos de barbários como os que estão ocorrendo com frequência, tanto no Brasil como no mundo. Câmara Municipal de Campinas, uma forma de manifestar nossa solidariedade e preocupação com fatos dessa natureza. E na sequência, aqui na tribuna, vereadores e vereadoras se posicionaram sobre os tristes e chocantes acontecimentos. Gostaria de dar os meus sentimentos a todos os familiares, a todos os amigos, a todos que estão chocados com essa tragédia que aconteceu em Santa Catarina. Na mesma oportunidade, senhor presidente, eu protocolei hoje nessa casa um projeto de lei que estabelece aqui no município de Campinas que todas as escolas públicas e privadas também tenha ali um vigilante patrimonial, armado, preparado para poder defender e trazer segurança às crianças, aos pais de alunos, a todos que frequentam a todas as escolas no município de Campinas. Mas também já sei, que já vieram me falar, que infelizmente o legislativo não pode gerar despesa ao executivo. Tudo bem, mas aqui é um dever, não só meu, mas de todos os vereadores, da gente pegar essa mesma oportunidade e cobrar o prefeito. Essa ideia de disseminação de conteúdo extremista em redes sociais, até algum tempo atrás, era restrito a redes fechadas, a grupos fechados. Então as pessoas acabavam interagindo nessa ignorância entre elas. Só que passa a ganhar as redes sociais com muita força. E nós precisamos olhar para isso. Então, é preciso, inclusive, que essa casa se posicione apoiando a regulação do Estado no que diz respeito a essas redes sociais, ou a responsabilização, porque elas se negam a tomar uma atitude, a tirar do ar conteúdos extremistas, notícias falsas. Hoje, nós precisamos de fazer políticas que saiam do papel, porque às vezes a gente vinha aqui fazer uma homenagem, é importante o posicionamento do parlamentar, fazer homenagem, fazer moções de apelo, fazer requerimentos, isso tudo mostra o interesse do parlamentar e a vontade que ele tem de poder ajudar e combater esse tipo de coisa. Mas nós temos que fazer essas coisas saírem do papel. Você sabe por quê, senhor presidente? Porque daqui a pouco acontece na cidade de Campinas, em Indaiatuba. E aí aquilo que parecia que estava longe das nossas vidas, está acontecendo com o filho de um amigo nosso. Então é importante fazer homenagem. Nós vamos fazer tudo o que está no direito de se fazer. Mas nós precisamos realmente de fazer políticas públicas que venham inibir, pelo menos, esse tipo de ação. E esse número, infelizmente, pode aumentar na medida em que tem crianças ainda hospitalizadas. E o fato é que é um problema também de saúde mental do cidadão. Não é um cidadão comum que pratica um ato tão escabroso como esse. É um cidadão que tem problema mental. Se ele quer aparecer, se ele quer chamar atenção, ceifando a vida de pessoas e, o que também não deixa de ser mais grave, de crianças inocentes, indefesas, e isso está ocorrendo no Brasil.
Até pouco tempo atrás, nós víamos até com uma certa regularidade esses fatos ocorrendo nos Estados Unidos, um ou outro país europeu, mas, infelizmente, essa fatalidade chegou no nosso país e está sendo corriqueiro, tempo, em pouco tempo. Os amigos que já disse, né, sobre a violência lá em Santa Catarina, na escola, em não sei que cidade que é Blumenau, né? Então, veja bem, como que uma pessoa faz isso com uma criança, né? É complicado. Falaram o que é débil mental, tal, então tem débil mental no Brasil inteiro, que a gente está vendo cada coisa aí que... A escola São Judas é uma escola estadual que é no satélite Íris 1. Eu recebi uma média de umas 80 mães no meu escritório, que tinha um rapaz lá com uma faca correndo atrás das crianças. Graças a Deus que não pegou nenhuma criança. Quero, como líder do Partido Liberal, do PL, expressar minhas condolências e a solidariedade às famílias dessas criancinhas. Crianças, nós temos que ter sempre um compromisso moral de protegê-las, um compromisso espiritual também de protegê-las, e o que ocorreu é inadmissível. Nós não podemos aceitar como mais um caso, em hipótese alguma, porque é bem diferente de outras situações, esse atentado terrorista contra a primeira infância, de uma maneira perturbadora, absurda, e nós temos que dar respostas inteligentes. As notícias dão conta que o agressor foi inspirado pelos recentes ataques em unidades escolares e, por isso, invadiu uma creche com um machado e cometeu uma atrocidade contra aquelas crianças. Falei na tribuna algumas semanas, né, sobre isso e repito, isso não é um caso isolado. Outros casos aconteceram no país, têm características muito parecidas, são praticadas por pessoas que invadem colégios e mantêm a revelia, né, em geral, as mulheres e as crianças. São jovens adultos que se inspiram muitas vezes, né, em outros assassinos, esperando um reconhecimento notório. Homens que, por ideologia neonazistas, masculinistas, reacionárias. Obviamente, a gente precisa discutir, e eu quero enaltecer a fala do presidente aqui da nossa casa, nossa Câmara Municipal de Campinas, o vereador Rossini, que mencionou um seminário com as demais comissões para que se possa aprofundar esse debate. Nós não podemos fazer uma discussão unilateral, que é só mais segurança nas escolas, é mais isso ou mais aquilo. É preciso considerar as diversas variantes que compõem esse tema e aprofundar a partir de estudos com profissionais, né, que discutem isso, que estudam isso, porque nosso entendimento parece haver um certo distúrbio na sociedade e, portanto, não dá para se fazer o debate no calor ideológico somente. Não adianta só colocar um segurança nas escolas, porque, como acho que o outro vereador falou aqui, eles vão lá, matam e depois se entregam à polícia. Eles não estão preocupados se tem... Eles podem fazer isso pulando o muro, mas também podem fazer isso na saída, como eles podem fazer em outros ambientes também, numa igreja, num shopping, enfim. Então, a gente precisa investir em inteligência e a gente precisa, de fato, colocar todos esses criminosos, né, punir rigorosamente todos esses criminosos, mas também a gente precisa, não podemos passar pano para nenhuma forma de discriminação, nenhuma forma de preconceito. A gente precisamos nos posicionar contra qualquer um que venha disseminar o ódio e a intolerância. Então, deixo aqui a minha solidariedade. Muitas pessoas vão dar a solução para o que aconteceu em Blumenau. Desde quando? Gaspar, desde quando que a gente fala desse assunto aqui?
Juntamente com o Paulo Gaspar, que teve a iniciativa, conversou comigo, nós lançamos um projeto que virou lei, é lei hoje na cidade de Campinas, que fala de atentados violentos em escolas, que fala de prevenção, que fala de capacitação, que fala de treinamento, que fala de levar essa discussão para as escolas. Quantas vezes nós falamos aqui, Gaspar? Fatos já aconteceram no ano passado, fatos aconteceram em Montemor, aconteceram em São Paulo, aconteceram hoje em Blumenau. Agora eu vejo um monte de gente falando sobre esse assunto. Eu não sou, né, a única pessoa que pode discutir o assunto, com certeza não. Com certeza não. Mas nós já fazíamos isso há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás nós já discutimos essa questão. Nós já chamamos a atenção sobre isso. Nós realmente não podemos normalizar essa escalada de violência que está ocorrendo no país, especialmente em escolas. Há um dado que é estarrecedor. Nos Estados Unidos, até março, nós tivemos 130 tiroteios em massa. Boa parte desse em instituições escolares. 130 tiroteios em massa. Isso é resultado, evidentemente, de uma sociedade adoecida, uma sociedade com valores cada vez mais vinculados à cultura de armas, à violência, à cultura do ódio. E é evidente que o Brasil importou consideravelmente o que há de pior na sociedade norte-americana. E os resultados estão aí. O motivo de eu estar aqui não poderia ser outro, a não ser o massacre das crianças de Blumenau. E deixo aqui meus pêsames, né? Meus sentimentos para essas famílias. Não tem nem palavras para dizer o que... Não tem palavras que conforte um pai, uma mãe numa hora dessa. Mas nós temos que pensar aqui em Campinas, né? Uma cidade que tem um orçamento de 9 bilhões e 25% desse orçamento fica na educação. Nossa cidade precisa urgentemente adotar práticas de segurança, aumentar a segurança nas escolas das nossas crianças. Nós temos o projeto de lei do Major Jaime, do Paulo Gaspar, que é o protocolo de segurança nas escolas, que precisa urgentemente ser implantado. Eu faço questão de fazer esse paralelo, o que está acontecendo nas escolas, o que está acontecendo com a arborização urbana em Campinas, o que está acontecendo com os moradores de rua, com a formação de Cracolândia. E eu pergunto novamente, senhor prefeito, o que o senhor vai fazer a respeito sobre esses 3 itens, que nós já estamos cansados de falar aqui na tribuna e não sei por que a gente não é chamado na prefeitura para ir adiante. Levei esses projetos para que o próprio prefeito tomasse ação, protocolasse, não houve interesse da prefeitura. Eu tive que protocolar na casa para seguir via legislativo, infelizmente não era o melhor caminho, mas é o que nos resta. E aí, quando se aprova, graças aqui à compreensão dos colegas, não se regulamenta a lei. Então a gente entende as dificuldades do secretário da Educação, porque é uma novidade para a secretaria, a complexidade de se implantar um projeto desse, mas o relógio está correndo.